Olá! Conhecer as características elétricas que o módulo solar possui é uma informação essencial para o dimensionamento de um sistema solar. Normalmente, eles vêm acompanhados por uma ficha de informações, comumente chamada de datasheet, onde ela percorre todas as características elétricas e mecânicas mais importantes do módulo solar. A seguir, podemos ver um exemplo deste datasheet e vamos nos focar em analisar as características elétricas do módulo solar TSM 472H550 para explicar o significado de cada item apresentado. Tendo então o datasheet do módulo TSM 472H550, vamos analisar em ordem de apresentação esses itens e entender o seu significado. O primeiro ponto importante é observar que ela está em formato de tabela, onde distingue as características elétricas STC, características elétricas NMOT e as características térmicas NOCT. As características STC, Standard Test Conditions, são chamadas de condições padrão para a aquisição dos parâmetros elétricos básicos de um módulo solar, levando em consideração dois fatores que impactam diretamente em suas características elétricas, que são a irradiação solar e a temperatura. Como há uma infinidade de taxas de radiação incidente e temperatura no mundo, foi convencionado que todos os módulos em condições de teste seriam testados a uma irradiação padrão de 1000 watts por metro quadrado e uma temperatura de 25 graus Celsius medida diretamente no módulo e uma camada de ar de 1,5 am, condição padrão em latitudes onde há maior densidade populacional no planeta. Já as características NMOT, Nominal Module Operating Temperature, são as chamadas de condições nominais de operação do módulo fotovoltaico e ajudam o integrador a ter uma resposta mais próxima da realidade quando dimensionado um sistema solar para um cliente. Ela apresenta as características elétricas medidas com uma irradiação solar média de 800 watts por metro quadrado, temperatura ambiente por volta de 20 graus Celsius e temperaturas de operação do módulo em torno de 45 graus Celsius. Essa informação é importante porque apresenta a potência real do módulo solar em condições de um sistema solar já instalado. As condições de STC e de NMOT ajudam a identificar os melhores módulos solares e qual deles irá gerar os melhores resultados no sistema solar sendo oferecido pela sua empresa. Já as características térmicas NOCT ajudam na previsão de perdas do seu sistema solar em função da temperatura do módulo fotovoltaico. Normalmente, seus valores são apresentados de forma percentual e identificam quanto será a perda de corrente elétrica, tensão elétrica e potência desse módulo a cada 1 grau Celsius modificado. Se focarmos somente na potência do módulo solar, observamos que o seu valor equivale a menos 0,36% a cada 1 grau Celsius a mais. Então, se a potência STC do módulo solar é 550 watt-pico a 20 graus Celsius e a sua temperatura de operação é 30 graus Celsius, podemos dizer que esse módulo solar vai ter uma redução de sua potência STC calculada da seguinte forma. Assim, é possível observar que o módulo solar vai ter uma redução em sua potência de 19,8 watts, isto é, menos 3,6% da potência, e ter uma potência máxima de 530 watt-pico quando suas características elétricas forem comparadas com as condições STC. Assim, além da irradiação, a temperatura desempenha um papel importante na previsão de geração de energia elétrica a partir do sistema solar. Todas as condições elétricas que são apresentadas no datasheet do módulo solar podem necessitar desses ajustes em relação à temperatura. Normalmente, a corrente elétrica aumenta com a temperatura, mas esse valor é desprezível, já que a tensão elétrica e, por consequência, a potência elétrica caem de forma expressiva no conjunto. Na instalação, respeitar o espaçamento entre os módulos solares e a distância dos módulos com o telhado pode trazer um ganho significativo de geração para aqueles sistemas solares que não levam isso em conta. E qual o significado das outras características elétricas dos módulos fotovoltaicos apresentados no mesmo datasheet? Vamos ver isso no próximo episódio. Até lá!